Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A pesquisa acadêmica inspirou estudantes a levar os estudos da religião a um maior número de pessoas. Criaram a revista Senso, que constrói diálogos, trabalha por uma cultura de paz, inspira nas pessoas o respeito, a tolerância, o respeito à diversidade religiosa. No Religare de hoje nós vamos falar sobre a revista Senso e recebemos aqui o seu fundador e editor, Jonathan Félix de Souza. Olá, Jonathan, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar conosco aqui no Religare hoje. Olá, Flávio, é uma alegria estar aqui. Bem, você pode acompanhar o Religare, acessar outros vídeos, compartilhar os nossos vídeos a partir do nosso canal no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque o sino para receber as nossas notificações. E compartilhe o Religare na sua escola, na sua família, com seus amigos. Jonathan, como é que foi o momento, né, de idealizar uma revista, né, para fazer com que estudos de religião, né, alcançasse o maior número de pessoas, né, alcançasse a sociedade? Então, Flávio, a Senso, ela nasce muito de uma experiência já de diálogo de jovens e adultos que, na busca de construção de políticas públicas entre pessoas religiosas e não religiosas, que era numa rede que a gente participava, que chamava REJU, uma rede brasileira que chama Rede Ecumênica de Juventude, nós percebemos que as pessoas buscavam conteúdo, faltava algumas referências, as pessoas sempre acessavam o site buscando mais estudos, referências sobre as tradições e como dialogar. E no grupo, com vários pesquisadores também, de grupos diversos do Brasil, mas a presença, por exemplo, do Sanderson no grupo, que é da PUC Minas, que já era mestre em Ciências da Religião, veio a proposta, vamos criar então uma revista. Acho que falta esse espaço na internet que a gente pode possibilitar isso. E aí veio a ideia de criação, a ideia do nome Senso, vem com a proposta do Sanderson, que já estava no grupo de pesquisa Religião e Cultura, onde uma das linhas de pesquisa, um dos projetos de pesquisa é o Senso Religioso Contemporâneo. Esse nome tem relação da forma que a gente compreende a religião aí como vestígio, e como a gente está falando como vestígio, a gente percebe que não tem uma religião, mas a gente tem várias religiões, então por isso que a gente fala de diversidade religiosa, como que a gente compreende essa pluralidade e esses vestígios que nós temos hoje. Então a gente tenta na revista trazer o maior número de vozes, o maior número de tradições e de experiências, isso com um compromisso acadêmico, científico e numa forma, uma linguagem simples e direta. Sim, pelo que eu entendi, então, para tratar dessa percepção de como que as práticas religiosas se fazem presentes nas sociedades contemporâneas. Exato. Exatamente, assim, como que essas práticas hoje aparecem e como que essas práticas a gente pode, num Brasil, que é um Brasil que a gente percebe bastante religioso, como que essas práticas podem dialogar, como que as pessoas dessas tradições e também que não tem nenhuma confissão pode dialogar e construir um espaço, de fato, de diálogo. Sim. Uma revista como a Senso e outras revistas do meio acadêmico, né? Vocês estão ligados ao programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, hoje fazendo doutorado. Outras pessoas que participam também, colunistas, né? São pessoas que hoje já têm uma trajetória consolidada, né? Acadêmica consolidada, ou estão construindo essa trajetória também em cursos de pós-graduação, ou são pessoas da comunidade, né, que participam. O que diferencia a Senso de outras revistas acadêmicas? Então, a Senso é uma revista que tem um compromisso acadêmico, tem um compromisso, quando a gente fala acadêmico científico, a gente tem uma neutralidade na revista, porque a gente quer mostrar como de fato aquela tradição, aquele conhecimento, aqueles estudos se apresentam hoje na academia e na sociedade, e ela é diferente de outras revistas porque ela tem uma linguagem mais popular. A gente tenta trazer, quando a gente fala popular, a gente não está dizendo o simples, mas uma linguagem mais acessível. A gente percebia que os artigos, por exemplo, produzidos em outras revistas, são às vezes muito pesados, e para alguém que não é da academia fica difícil compreender. Como para alguém em uma tradição
ou em um grupo de diálogo ecumênico vai compreender uma certa linguagem de um artigo científico, ela tem uma certa dificuldade. Então, a revista tenta tornar de maneira simples, popular, sendo profunda e objetiva. Para usar uma linguagem do meio acadêmico, né, a Censo é um magazine, com isso ela consegue fazer esse papel de divulgação científica, né? E é isso que possibilita a Censo ser diferente, porque o conteúdo da Censo tem uma média aí mensal de 8 mil usuários. Então, tem uma busca muito grande de conteúdo. Quando você compara alguns dados de acesso de artigos científicos, você tem lá, dependendo do artigo, 10, 15, 30 acessos. Quando você vai para um artigo da Censo, você tem no artigo sobre diversidade religiosa, todo mês, 1.000 acessos, 1.500, vai variar de mês a mês. Jonathan, nós reunimos aqui para o Religar de hoje várias participações, né? A primeira delas, nós vamos ouvir agora o monge Marcelo Barros, e vamos ouvir e ver, né, o que o Marcelo fala da Censo para nós. No mundo que a gente vive, no Brasil que a gente está sofrendo, um dos desafios mais profundos é o diálogo. E o diálogo intercultural, interreligioso, transreligioso, não no sentido de ir além das religiões, mas de perpassá-las. E nesse caminho do diálogo, é importante que a gente viva essa variedade de opiniões, de olhares, e nada como uma revista para nos ajudar a viver isso, porque justamente faz parte da revista essa visão como que um tapete, como uma visão multifacetada. E a revista Censo, ela tem sido, no Brasil, um instrumento maravilhoso da promoção e do aprofundamento deste diálogo intercultural, interreligioso, transreligioso. Como é que é isso, Jonathan? A revista como um veículo de diálogo cultural e científico, como disse o Marcelo. O Marcelo é uma pessoa também que, assim, que na prática inspira a gente em forma de diálogo. O Marcelo sempre monge, católico, mas muito inserido no diálogo com as diversas tradições. Quando ele fala assim que a revista é um compromisso cultural e científico, a gente entende que a revista compreende a religião como um fenômeno cultural e como esse fenômeno cultural dialoga de forma científica, como que a gente pode, de uma maneira neutra, sem um compromisso com um dogma, com uma instituição específica, fazer esses dois campos dialogarem. Então, eu fico feliz quando o Marcelo coloca isso, porque a gente percebe que a revista está seguindo um trilho que é o que a gente acredita, um compromisso com a ciência, um compromisso com a produção do conhecimento e com o fenômeno cultural da religião. Bem, nós temos também a participação do Camugenã, o Washington Luiz. Vamos ouvir e assistir a participação dele aqui no Religare de hoje. Falar da revista Censo é falar de um mecanismo muito importante na construção do conhecimento e que é libertador. A revista Censo ampliou a possibilidade de conhecimento sobre as religiosidades de matriz africana, não somente as nossas tradições, como as várias possibilidades de crer e não crer. Um debate em alto nível, de múltiplas vozes, e que facilitam a compreensão e auxiliam nesse papel social de conhecer para respeitar. E, portanto, é um importante aliado e contribui muito nessa luta contra o racismo religioso, contra a desmistificação das religiosidades de matriz africana. Então, ter a revista Censo e pessoas que são engajadas nessa luta e nesse combate contra o racismo religioso é fundamental. Pois é, não é, Jonathan? Esse tema aí do racismo religioso, não é, a importância de conhecer, não é, para respeitar. Não é? Os números da Censo mostram muita sensibilidade da revista para essa questão. Pelo grupo ter passado por uma experiência de diálogo ecumênico e diálogo interreligioso, hoje a gente sabe que no Brasil uma das religiões
que sofrem mais são as religiões de matriz africana. Inclusive, o nosso primeiro número da revista Censo foi uma revista dedicada à compreensão da matriz africana. Inclusive, as pessoas até pensavam que a Censo seria uma revista de matriz africana, mas não, foi uma opção do momento de trazer conhecimento para as pessoas. Essa frase do Washington, conhecer para respeitar, também faz parte de um valor da Censo. A gente acredita que quanto mais conhecimento, quanto mais eu conheço a tradição do outro, eu vou compreender a forma que aquela religião, a forma que as pessoas pensam, e não vou ser preconceituoso, eu vou conseguir criar pontos de diálogo, perceber que a minha tradição, o meu lugar, é um dos lugares que a gente tem na sociedade. Vocês estão em que número mesmo da revista, Jonathan? Nós estamos no número 16, indo agora para o próximo número, um número que vai tratar sobre teologias da libertação. O número mais recente trata sobre espaço público, trata de espaço sagrado, e já foram vários números. A gente também vai a cada edição tentando perceber qual é a necessidade daquele momento, o que mais pulsa para aquele momento que a religião, naquele momento que a sociedade está buscando. Ótimo. Vamos fazer uma pausa, teremos mais participações no segundo bloco, né? No Religário de hoje, eu converso com Jonathan Félix de Souza e nós estamos conversando sobre a revista Censo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta com o Religário, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos conversando sobre um projeto que é a revista Censo. Na verdade, não é um projeto, é uma realidade. A revista Censo já está comemorando os seus 3 anos. Eu estou conversando com o editor, o fundador e o editor da revista, que é o Jonathan Félix, do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Jonathan, nós temos nesse segundo bloco 3 participações e eu gostaria de começar pela participação da Bebel Lourenço, né? Vamos ver o que ela comenta, né, sobre a revista Censo. Eu sou cristã evangélica, faço parte de um coletivo chamado Evangélicas pela Igualdade de Gênero. E desde quando eu comecei a fazer parte do Comitê de Direito à Diversidade Religiosa, eu tomei conhecimento da revista Censo. E fiquei muito satisfeita com o compromisso que a revista tem com a verdade e principalmente com desfazer mitos que só ajudam a fortalecer a intolerância religiosa, principalmente contra as religiões de matriz afro-brasileiras. Eu fico muito contemplada com os artigos, com a qualidade do que é escrito, com as pesquisas que são realizadas. E eu acho que é um veículo extremamente importante para a gente acabar de vez, né, com essa resistência, esse preconceito, essa perseguição à religião ou ao direito que a gente tem de não professar religião. Jonathan, é bem interessante essa experiência que a Bebel relata, né? Como mulher evangélica e interessada na temática do diálogo religioso, do respeito, né? E também o respeito não só pelas pessoas que creem, também pelas pessoas que não creem. Como é que vocês articulam, né, todo esse espectro de possibilidades de crença e de não crença numa revista como a Censo? Então, esse indicador da Bebel, ele é importante para a gente porque ele demonstra o compromisso da revista, que não é convencer ninguém sobre uma crença, que não é apresentar a pessoa, olha, esse caminho aqui é o caminho, a possibilidade que a gente tem é essa, mas sim de apresentar a possibilidade que as pessoas têm de crer e de não crer, e como as pessoas constroem esse caminho de sentidos, que são vários. E a Bebel, como mulher evangélica, e a gente percebe a grande, principalmente para ela que fala desse lugar do espaço público, ela vem de um comitê de respeito à diversidade, hoje aponta o grande desafio que é dialogar com o público evangélico para a compreensão desses caminhos.
E a revista, ela traz essa possibilidade porque ela apresenta aquela tradição, ela apresenta a forma também de não ter, e apresenta tanto ela coloca quase que os espaços, a revista consegue mostrar, olha, isso é uma das possibilidades e não a possibilidade. Então a pessoa ela vai ela lendo os textos, percebendo, olha, essa posição minha é uma das posições, olha quantas outras possibilidades existem. E a revista ela tem esse viés dos direitos humanos, que é de ajudar, olha, a crença e a não crença é uma opção que o indivíduo pode fazer e que ele tem o direito de fazer. Bem, quem vem agora, um colega nosso da área, né, trabalha no campo da relação entre educação e religião. A Ascenso está completando 3 anos. Ao longo desse período, por meio dos seus temas criativos e ousados, tem permitido fazer uma ampla discussão sobre as manifestações religiosas. Os textos aprofundados, porém com uma linguagem, uma escrita simples, têm nos permitido divulgar a ciência da religião em diferentes ambientes, especialmente no ensino religioso. Cada um dos seus textos tem colaborado na formação de professores e professoras, assim como tem sido possível utilizar esses textos para os alunos do ensino médio e ao final do fundamental. Jonathan, uma revista que se compreende como tendo nascido da área, não é, de ciência da religião, não é, que trabalha com os estudos sobre religião. Não é, esse foco vem da experiência de vocês como pessoas dessa comunidade acadêmica. Você já falou também da experiência também de inserção em movimentos ecumênicos. Não é? Como é que vocês trabalham na Ascenso, né? Pensando o Ascenso do lugar das epistemologias, né? Das reflexões próprias de uma disciplina como a ciência da religião? Então, a revista ela nasce dessa experiência social, de diálogo ecumênico interreligioso, e a revista, ela se percebe que ela tem que ter um compromisso a partir de qual lugar que ela vai falar, qual que é o espaço que ela utiliza para poder analisar esse fenômeno. É como se fosse qual que é os óculos que nós vamos utilizar para poder entender o que está acontecendo. E aí a nossa escolha, até pela nossa experiência acadêmica, é falar a partir das ciências da religião, que oferece elementos justamente para a gente compreender o fenômeno religioso. E aí a gente consegue olhar para esse grande mar e perceber, olha, aqui nós temos isso, consegue ter elementos para identificar as crenças, as experiências, as cosmovisões. Então, quando o Sérgio fala que é a partir das ciências da religião, e a gente vai a todo momento reafirmando isso, a gente vai aprendendo, Flávio. Cada edição é um novo aprendizado, porque são tantos temas, e a gente vai buscando também ajuda no Brasil inteiro. Nós temos gente de leste a sul, nordeste, todos os espaços do Brasil, tem pessoas que já escreveram para a gente. São mais de 150 colaboradores, né? Uma equipe muito grande. E a gente sempre vai frisando, nós precisamos falar a partir desse lugar para a gente conseguir compreender como fenômeno. E as pessoas vão recebendo e vão ajudando a gente nessa compreensão. É muita gente participando, não? E muita gente acessando. Sim, nós tivemos até a data da publicação dessa nossa conversa, no mês de agosto, nós temos mais de 300 mil usuários. Então, é um número assim, muito significativo, é o que anima a gente. Então, nós temos essa equipe de mais de 150 pessoas que já escreveram, tem uma equipe que se dedica no cotidiano da revista, e essa equipe faz isso de forma voluntária. É uma responsabilidade social, é um compromisso de pessoas, de pesquisadores e pesquisadoras que acreditam que, através do conhecimento, a gente pode fazer aquilo que a gente fala que é uma cultura de paz. E paz aqui, para a gente, tem a ver com diálogo, com um espaço de convivência. Ótimo. Bom, a última participação é de uma das autoras mais lidas pela revista. Me lembro de uma pesquisa que vocês fizeram, o artigo mais lido na revista Censo, é um artigo da Valesca Freeman. Vamos ouvir a participação da Valesca aqui no Religário de hoje.
Eu conheço a revista Censo já há algum tempo, é uma grande referência para mim, é uma revista muito importante, porque é uma revista séria, é uma revista que traz debates sobre temas da atualidade, mas a partir de uma perspectiva acadêmica. Os seus autores, seus colaboradores são grandes intelectuais, pessoas comprometidas com o conhecimento, com o mundo acadêmico, com a pesquisa. E é uma revista que tem como pressuposto teórico a ciência da religião, o que já envolve uma busca por uma neutralidade, né, ao tratar das diferentes religiões e das temáticas que envolvem as religiões. Enfim, é uma revista que tem uma preocupação tanto com o conteúdo intelectual, com a escrita, mas também tem uma preocupação com a diagramação. É uma revista muito bonita, uma revista gostosa de ler, é uma revista que tem fotografias belíssimas, só as fotografias já dão vários trabalhos, né? já abrem campo para grandes pesquisas. A revista tem várias seções, uma delas é plano de aula, que eu indico não só para professor de ensino religioso, mas para todos os professores. A Valesca fala da revista como instrumento para a educação. Parece que vocês têm muito acesso de pessoas ligadas ao campo educacional. Isso. Hoje, o maior número de pessoas que acessam a revista são mulheres e do campo da educação. A gente consegue mensurar isso. E quando a Valesca fala, a Valesca é professora, tanto na professora de ensino médio, também professora universitária, a revista apresenta, por essa diversidade, a quantidade de conteúdo, um instrumento para a sala de aula, para poder analisar a partir das diversas tradições e das diversas linhas de pesquisa que nós temos no Brasil. Então, ela tem sido utilizada tanto por professores de ensino religioso, existe uma carência muito grande de material, e material com qualidade mesmo, assim, para compreender o fenômeno. Semana passada, nós recebemos um comentário de uma das leitoras, falando assim, olha, vocês estão ajudando muito na construção das minhas aulas, porque eu não encontrava material para falar de determinado assunto. Aí, quando eu penso religião e eu quero falar de algo da religião, eu vou na revista Censo. Então, isso Ótimo. É um indicador, de fato, que a ciência está contribuindo para o cotidiano da sala de aula. Bom, nós temos 1 minuto para acabar o nosso programa de hoje, Jonathan. Vocês estão com uma campanha, né, de apoio. Como é que faz para apoiar esse projeto? Para acompanhar também a revista Censo, tem um site da revista. Vamos terminar com essa mensagem para os nossos telespectadores e telespectadoras, claro. Sim, nós estamos na campanha, uma campanha de assinantes, apoiadores e apoiadoras, que é para a gente poder potencializar ainda mais o conteúdo da Censo. Se a gente já consegue hoje ter 300 mil acessos, 300 mil usuários, a gente quer dobrar esse número e dobrando para a gente ter um número maior de pessoas. A gente tem uma necessidade muito grande de pessoas fora do Brasil querendo entender o que está acontecendo de religião aqui. Então, essa campanha é para apoiar a produção de mais conteúdo, criação de vídeos, de podcasts, para ajudar e para apoiar pelo próprio site da Censo, que é revistacenso.com.br. Você escolhe lá a forma que você quer doar e você pode ainda receber prêmios por isso, desde a participação de um grupo específico, livros, cursos para assinantes e ajudar na produção de conteúdo gratuito. Muito obrigado, Jonathan, pela sua participação aqui no Religare de hoje. Sucesso, parabéns pelo trabalho. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer e saber mais sobre o projeto acessando a nossa página, que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.